5 segundos. Firme e forte na onda do esporte. Hoje você vai curtir tudo aqui no Momento do Esporte. Meus amigos e minhas amigas, um novo reforço do Flamengo que chegará no Rio neste final de semana e já vai direto para ver aí um sensacional Fla-Flu. O Flamengo se prepara, né, com muita disposição, muito afinco para o Fla-Flu de domingo, né? O Flamengo que veio de uma derrota, perdeu para o Santos lá na Vila Belmiro. Você vai curtir também tudo sobre a despedida do John Arias, né? Lamentavelmente com uma derrota do Fluminense. O Fluminense perdeu para o Cruzeiro ontem no Maracanã por 2-0. O Vasco que está em crise aí, depois dessa derrota acachapante para o Del Valle por 4-0 pela Sul-Americana, mas pode pintar aí o novo reforço no jogo de amanhã contra o Grêmio em São Januário. E o Botafogo, hein? O Botafogo empatou com Vitória e vai pegar agora o Sport lá em Recife. Você vai saber também tudo sobre o Brasileirão 2025, a classificação, a rodada, tudo aqui, é claro, no Momento do Esporte que está começando. Do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga que me acompanha há mais de 38 anos. Olha, foram Bandeirantes, Record, CNT, TV Caracol. Agora estamos aqui na Napa TV e na TV Diversidade. Antes, porém, eu quero pedir para você, o programa hoje está com um caminhão carregado de notícias, como diria o meu querido amigo, o Guilherme, lá do Cajueiro. Muitas notícias, muitas informações sobre o clube do seu coração, sobre o Campeonato Brasileiro. Inscreva-se no nosso canal. Dê o seu joinha, é muito importante a sua participação, aperte ali no sininho, sabe? Que aí você vai ter o programa sempre no seu celular ou na sua televisão. Dá essa força para nós, dá essa moral para nós. Então, olha, são 38 anos no ar, não é brincadeira não, meu irmão. É credibilidade acima de tudo. E eu já vou começar o programa falando, sabe o quê? Do Brasileirão 2025. Aqui a gente não perde o lance. Eu vou pedir para botar na telinha aí os jogos da 14ª rodada. Já tá ali, ó. O Botafogo empatou surpreendentemente com Vitória no Engenhão 0-0. O Flamengo perdeu lá na Vila Belmiro para o Santos 1-0. O Bragantino empatou com o São Paulo em casa 2-2. O Corinthians venceu o Ceará lá no Castelão 1-0. O Palmeiras também tropeçou, empatou em casa com o Mirassol 1-1. E ontem o Fluminense foi derrotado pelo Cruzeiro por 2-0. Virando a tela, você vai saber agora sobre os jogos deste final de semana. Já tá ali, coisa linda. Olha aí, sábado, Castelão, 16 horas, Fortaleza e Bahia. Sábado, 21 horas, Morumbis, São Paulo e Corinthians. Sábado, 17h30, São Januário, Vasco e Cruzeiro. Sábado, 18h30, lá no Maião, Mirassol e Santos. Vamos agora para domingo. Domingo, Beira-Rio, Internacional e Ceará. Domingo, esse jogo de manhã, o jogo do Mauálico, hein? Internacional e Ceará, 11 horas da manhã. Domingo, Mineirão, 16h30, Cruzeiro e Juventude. Domingo, Barradão, 16 horas, Vitória e Bragantino. Domingo, 17h30, lá no Allianz Parque, Palmeiras e Atlético Mineiro. Que jogão de bola. Depois teremos na Ilha do Retiro, domingo, 17 horas, Sport e Botafogo. E fechando aí esta rodada, domingo, o sensacional Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, jogo programado para as 19h30. Saindo dos jogos, vamos agora para a classificação atualizada. Aqui você não perde tempo, meu irmão. Joga na telinha aí. Classificação. Cruzeiro assumiu a liderança do campeonato com 30 pontos, segundo Flamengo 27, terceiro Bragantino 27, quarto Bahia 24, quinto Palmeiras 23, sexto Botafogo 22, sétimo Fluminense 20, oitavo Atlético Mineiro 20, nono Corinthians 19, décimo Ceará 18, 11º Mirassol 18, 12º Grêmio 16, 13º Santos 14, 14º Internacional 13, 15º Vasco 12, 16º São Paulo 11. Aí vamos à zona da degola, a zona do rebaixamento. Vitória é o primeiro ali da zona de rebaixamento. Se vencer, pula lá para outra posição mais favorável. É o 17º com 11, o Fortaleza o 18º com 10, o Juventude é o vice-lanterna, o 19º com 18,
E carregando a lanterninha, meus amigos, minhas amigas, nada mais nada menos do que o Sport que joga com o Botafogo neste final de semana. Agora sim, você está rigorosamente atualizado com os resultados, com os jogos do final de semana, com a classificação. Olha, em vez de palavras, do clube do seu coração, é claro. E eu começo falando, sabe quem? Do Botafogo, Botafogo disso, Botafogo que vai a Recife, que terra maravilhosa, fiz muitos jogos lá em Recife, né? Sempre a nossa equipe é muito bem recebida lá em Recife, e lamentavelmente o Sport não está vivendo um grande momento. O Sport é a lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 3 pontinhos, mas quem vai falar tudo do Botafogo é ele. Vem lá, Marcos Salles! Fala, Napoleão Nascimento, tudo bem? Grande abraço para você, para Tony De Luca, Eroslov e também para Dani Nascimento. Falando sobre o Campeonato Brasileiro, o Botafogo, que recebeu vitória na noite de quinta-feira no Engenhão, acabou empatando em 0-0 num jogo em que o Botafogo dominou amplamente o jogo, teve várias oportunidades, mas o goleiro do Vitória, Lucas Arcanjo, foi o grande personagem da partida, fazendo grandes defesas e evitando que o Botafogo conseguisse fazer os seus gols. Ainda teve bola na trave, cabeceio do Arthur Cabral, e também no travessão, né, com o desvio do goleiro Lucas Arcanjo numa cabeçada do Cuiabano. Botafogo foi superior, dominou a partida o tempo todo, mas não conseguiu marcar, por isso ficou no 0-0, deixando de se aproximar ali dos 4 primeiros colocados da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Mas o Botafogo está numa posição ali confortável na tabela de classificação. Agora, no final de semana, vai enfrentar o Sport, que é o último colocado na tabela de classificação, um jogo perigoso, um jogo difícil, vai jogar na casa do adversário, no domingo, 17 horas e 30 minutos, e é um jogo que o Botafogo já não vai contar mais com o Gregory. Ele fez a sua última partida, né, na noite de quinta-feira, ele que vai aí para o futebol do mundo árabe, se despediu da torcida, e a tendência é que o Alan assuma ali a posição no meio campo ao lado do Marlon Freitas. Então, a possível escalação da equipe do Botafogo para o jogo de domingo contra o Sport deve ser a seguinte: John no gol, com o Vitinho na lateral direita, o Caio Fernandes com Alexandre Barbosa e o Alex Telles, o meio de campo com o Marlon Freitas e aí o Alan no lugar do Gregory, com o Arthur, e na frente o Arthur Cabral, o Montoro e também o Savarino. A possível escalação do Botafogo para o jogo de domingo, Napoleão. Valeu demais, obrigado Marcos Salles pelas suas informações. Olha, o Botafogo, ele é o 6º colocado com 22 pontos, o Botafogo poderia estar no G4, né? Deu bolinho, empatou com Vitória, não pode, empatou com Vitória do Engenhão, Vitória que está lá na rabeira, o Vitória é o 17º, está na zona de rebaixamento, né? Conseguiu um pontinho precioso do Botafogo. O Botafogo merecia a melhor sorte, conforme o Marcos Salles falou aí no noticiário, massacrou, amassou o Vitória, mas o Miguel Arcanjo estava numa noite felicíssima, o goleiro do Vitória fechou, segundo o nosso querido o Dandan, não passava igual antena de raio, não passava nada, meu irmão, fechou o gol, e infelizmente o Botafogo não conseguiu furar a retranca. O Vitória que, olha, ainda saiu nos contra-ataques e conseguiu fazer uma graça lá, né? O John ainda fez algumas defesas importantes. Mas vamos agora curtir a coletiva do novo técnico do Botafogo, o David Ancelotti, que finalmente estreou o Supra, tudo bonitinho. Ele vai falar sobre esse empate, o que ele achou desse empate. Fala aí, David. Boa noite. Gostei da primeira parte do jogo. Jogamos com... Acredito que começamos o jogo com ritmo. A gente queria fazer isso, meter a bola na área, ganhar a segunda bola, evitar as transições deles. E fazemos isso. Segunda parte começamos bem também. E depois a gente perdeu um pouco de ritmo. Mas estou feliz com a atuação do time. Não tivemos sorte, perdemos um pouco de ritmo ao final, mas temos que seguir. Esse é o caminho. David,
David aqui à sua esquerda. Bárbara Mendonça, GE. Globo, tudo bem? Além, claro, da sua estreia oficial hoje aqui no Newton Santos, né, um dos grandes assuntos da noite é a despedida do Gregori, né? E aí, quando a gente fala da escalação titular do Botafogo, você bota o Alan no lugar do Gregori, um jogador com quem você já trabalhou, evidentemente, no passado, na comissão do Carlo. Queria que você falasse o que é a perda do Gregori, o que você já pôde observar ali no dia a dia com ele, e quais características você enxerga no Alan que possam suprir essa ausência imediata, né, com essa saída do Gregori. Obrigada. Sim, o Gregori, primeiro, a gente queria despedir o Gregori com uma vitória. Gregori fez a história do clube. Gregori é um jogador muito querido para todo mundo aqui no Botafogo. E, sim, escolhi o Alan porque o Alan, Gregori teve dias um pouco movidos, então Alan estava preparado para o jogo, tem características que são similares, pode dar equilíbrio à equipe. Na construção do jogo eu peço a ele de ficar um pouco aberto na direita, e Alan já ha feito isso comigo, então taticamente acreditei que era o jogador necessário para esse jogo. A presença do novo treinador do Botafogo, o David, né? David Ancelotti, esclarecendo aí o porquê que o Botafogo não conseguiu uma vitória. O Botafogo que estreou bem, né? Quem não pôde assinar súmula era o Cláudio Cassapa, que estreou bem contra o Vasco, meteu 2-0 e de repente, jogando lá em Brasília, e de repente jogando em casa, né? Com o apoio da sua torcida, não conseguiu passar pelo Vitória. Mas vida que segue, o campeonato é muito longo, se o Botafogo consegue a vitória, estava ali no G4. Vamos ver, agora esse jogo contra o Sport é o lanterna do campeonato. Mas olha, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, você no Botafoguense, não fica chateado comigo não, hein? O Sport é o lanterna, mas eu vi 3 jogos do Sport. O Sport está jogando muito bem, está tendo sorte, tem hora que a bola não quer entrar. Tomara que não seja agora contra o Botafogo, que as coisas vão clarear, né? Que continue não tendo sorte, porque o Botafogo precisa do bom resultado lá na Ilha do Retiro. Com certeza a torcida do Sport vai lotar lá o estádio, e eu já vou botar aqui na telinha da Napa TV, da TV Universidade, no programa, o time provável, né? Porque o Botafogo não tem mais o Gregori. Pode botar na telinha aí, o time provável do Botafogo é esse aí: o John no gol, o Vitinho, o Caio Fernandes, popular Pantaleão, o Alexander Barbosa e o Alex Telles, o Marlon Freitas, o Alan, que aliás é bom jogador, o Alan. Na verdade o nome dele é Alan. Savarino e Montoro, outro cracaço de bola, esse moleque vai dar muitas alegrias à torcida do Botafogo, é diferenciado. O Arthur e o Arthur Cabral. Esse é o time do Botafogo, eu confirmo. Botafogo Esporte, programado para as 17h30. Saindo do Botafogo, vamos falar agora do mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Olha, um caminhão de notícias do Flamengo. Os corredeiros, aqueles pessoal da imprensa marrom continua querendo tumultuar o ambiente do Flamengo. A pergunta que os caras fazem: e o Pedro? E o Pedro, meu irmão? O Pedro já é coisa do passado, o recado já foi dado. O Pedro tem que aprimorar a parte física, porque ele informa, eu vou repetir aqui, indiscutivelmente é o melhor centroavante do Brasil e jogador da seleção brasileira. Parem com esse negócio de ganha o Pedro, na hora certa, o Pedro vai voltar à equipe. E o Flamengo não vai vender o Pedro. Agora, a boa notícia do Flamengo, gosto de falar do Fla-Flu, é que o Flamengo finalmente vai apresentar nesta semana, já vai chegar agora na sexta ou no sábado, hoje ou amanhã, né? Já para assistir o Fla-Flu de domingo, o nosso querido Jorge Carrascal, meia de 27 anos, o Flamengo fechou a compra junto ao Dinamo de Moscou, 12 milhões de euros, aproximadamente 77,5 bilhões de reais, um investimento bom. Agora, o cara tem qualidade, né? O cara tem qualidade. Ele realmente vai chegar, passou pelo CSKA de Moscou, marcou 8 gols na temporada, deu 3 assistências, o cara como titular, 27 jogos, então não é um jogador qualquer, um jogador da seleção colombiana, enfim, é um jogador que vem para revezar ali com a Rasca.
é um meia de qualidade, ele veio para revezar ali com a Rasca, né? Enquanto o Flamengo não define aí a posição do Tati, até agora ninguém sabe, o Tati Castelhano, ninguém sabe a posição até agora, acho que o Lázaro não vai querer vender mesmo, pediu 35 milhões de euros, um absurdo, né? Então, enquanto não pinta esse embrolho aí, a diretoria do Flamengo pretende trazer mais 2 reforços. O Felipe Luiz pediu 3 reforços, né? Então, esse jogador já está definido, né? Comprado, e vai chegar já no final de semana, com certeza a torcida do Flamengo deve comparecer ao Maracanã para recepcioná-lo, enfim, vai fazer uma festa, porque é um jogador que vem realmente com muito cartaz, jogou no Milionário da Colômbia, no Sevilha, do Carpa Pati, da Ucrânia, do River da Argentina, um jogador que está rodado e é novo, tem só 26 anos, então tem muita lenha para queimar aí, pode ajudar muito bem o time do Flamengo. Saindo do jogador, vamos falar agora do Fla-Flu. Claro, teremos domingo sensacional Fla-Flu. O Flamengo que vem de uma derrota para o Santos por 1-0. E olha, eu vou falar uma coisa aqui, né? Sem querer tomar parte e tal. O Flamengo não merecia. Não merecia perder. Não merecia. Jogou bem, né? A bola não quis entrar, o goleiro fechou o gol, o Santos jogou com 200 lá atrás, não entrou. Então, antes de falarmos o que o Felipe Luiz pretende para esse jogo contra o Fluminense, que veio de uma derrota, o Fluminense veio de uma derrota, e não vai ter o Arias, eu já vou pedir a coletiva do Felipe Luiz, né, falando sobre essa derrota e já projetando o Fla-Flu de domingo. Fala aí, Felipe Luiz. Sempre é difícil, né, depois de uma derrota, mas primeiro temos que parabenizar o Santos pela vitória. É um time que fez um grande trabalho dentro do campo, tentou de todas as formas anular as nossas vantagens ofensivas e conseguiu, aproveitou bastante os contra-ataques que tiveram e vencer o jogo, né? Então agora continuar trabalhando. O único caminho é trabalhar, treinar e pensar em vencer o próximo jogo. Felipe, boa noite, aqui Bianca Molina, TNT Esportes. Em boa parte do jogo, para não dizer em todo, o Flamengo ele dominou, ele controlou, teve as ações, muito mais posse de bola, mas mais uma vez esbarrou naquele pequeno detalhe do último terço, a dificuldade de construir e finalizar todas as jogadas. Queria saber qual é a tua leitura, por que o time tem encontrado esse tipo de dificuldade, ainda mais contra um Santos, que apesar de ter construído a vitória, hoje tinha uma estratégia que era praticamente deixar a bola de fato com vocês e jogar pelo contra-ataque. Obrigada. Bom, eu acredito que primeiro eles tentaram pressionar. A gente viu no começo do jogo, eles saíram jogando uma também, a gente tentou pressionar, eles conseguiram sair jogando e depois eles tentaram e a gente conseguiu sair muito bem dessa primeira pressão deles e acabamos dominando e defendendo com a bola, né? Tendo a posse, tendo o domínio, e eu concordo contigo onde você fala que no terço final, né, na área do Santos, eu acho que é onde faltou um pouco mais de agressividade, para a gente finalizar as jogadas, um pouco mais de coragem para arriscar mais cruzamentos, para chutar de fora da área ou até mesmo 1 contra 1, num time que estava tão bem defensivamente, né? Um time que está muito bem trabalhado pelo Kleber. E então eu tentei em algum momento do primeiro tempo já trocar o Luiz e o Bruno, fazer essa mudança, porque o Luiz pelo menos ele ia conseguir cruzar com a perna esquerda. Tentei isso, mas mesmo assim o Santos estava bloqueando bastante nossos movimentos e nossos cruzamentos e as nossas entradas na área, e acabamos que criamos esse volume, mas não conseguimos converter isso em ocasiões, em chances de gol, né? Então agora vamos analisar realmente o que podemos fazer de diferente para poder superar esse tipo de defesa. Aí o nosso querido Felipe Luiz, você curtiu aí a coletiva? Olha, antes de concluirmos o noticiário do Flamengo, cara, eu vou falar uma coisa para vocês, um negócio que me irrita profundamente. Cara, certas perguntas que nossos colegas fazem, que é brincadeira. O Matheus Gonçalves é um baita do jogador, um bom jogador, mas eu acho que ele tem um empresário muito forte, cara. Todas as coletivas, os nossos colegas perguntam sobre o Matheus Gonçalves. Será que você não vai dar oportunidade do Matheus Gonçalves? Só pode ser forçação de barra vinda do empresário, cara. O Renato Gaúcho ontem deu uma paulada forte em cima do cara aí que perguntou sobre um jogador lá, que eu não vou nem citar o nome,
né? Que por que não estava no time e tal. Pô, ele deu olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu souber que empresário está pressionando aqui, eu vou comunicar à diretoria, esse jogador vai ser afastado. Pô, pelo amor de Deus, cara. Pô, não tem outra pergunta para se fazer, não. É só. E o Matheus Gonçalves? E o Matheus Gonçalves? E o Matheus Gonçalves? Pô, pelo amor de Deus, gente. Vou mudar o disco, né? Pô, mudando de assunto, o Flamengo conclui seus preparativos hoje. Estou falando na sexta-feira, né? O programa é ao vivo, sexta-feira. Conclui os preparativos hoje para o Fla-Flu de domingo. Amanhã o treino recreativo, treino leve. E olha, como diria o Martinho da Vila, o Felipe Luiz tem um punhado de problemas e criança para criar. Não é brincadeira, não. Ele não vai poder contar com os dois laterais. O Ayrton Lucas, que teve aquele corte, né, no último jogo, no penúltimo jogo, no jogo contra o São Paulo, ficou de fora do jogo contra o Santos. O Alexandro, né, que tem remotas possibilidades, mas quando se trata de problema muscular, aí, meu amigo, o buraco é mais baixo, aí não dá pra gente saber, então, de repente pode pintar. E tem o Matias Vinha, mas o Matias Vinha está se recuperando ainda de uma cirurgia muito séria, e o Felipe Luiz é um cara muito equilibrado, ele não vai botar o jogador para queimar o jogador, então tem que botar aos poucos. Então a tendência é que se não tiver condições de entrar o Alexandre ali na lateral esquerda, ele vai começar com o Varela mesmo, né? Um feijãozinho com arroz, Varelinha ali na lateral esquerda, deixa o Vinha no banco, no segundo tempo, quem sabe, é o Fla-Flu, gente, é o Fla-Flu. O Fla-Flu começa 48 horas antes, segundo o Nelson Rodrigues, é o Fla-Flu. Fla-Flu é diferente, então tem que colocar o que há de melhor. E ali no meio também tem problema, no ataque tem problema, não vai poder contar com o Bruno Henrique, tomou o terceiro amarelo, então tem algumas opções ali, de repente adiantar o Arrasca, né? Começar com esse garoto, o Alacian, que vem entrando bem no time, isso é um problema dele. O Felipe tem alternativas, né? Tem alternativas. Tem o Jorginho também, que pode se adiantar um pouquinho ali. Tem o Juninho, que foi contratado para jogar e até agora não disse o que veio. Então tem algumas opções. Uma coisa é certa, tenha certeza, torcedor rubro-negro, que o Felipe Luiz, nesse treino de hoje, ele vai escolher o que há de melhor para colocar em campo. E é um técnico competente e vai botar o time realmente jogando para frente. Confira comigo aí a provável equipe. É provável, hein? Porque o time só vai ser definido lá no Maracanã. Aí atrás, tá, eu acho que mais ou menos está tudo certo. O Rossi no gol, o Wesley, Léo Ortiz ou Danilo, porque o Léo Ortiz saiu meio que capenga no jogo contra o Santos. Se não der para ele, vai entrar o Danilo ali ao lado do Léo Pereira e o Varela na lateral esquerda, né? Pode surpreender aí se o nosso querido Alexandre se recuperar. Eu não acredito, conforme falei anteriormente, que ele comece com o Matias Vinha. Vamos ver. Jorginho garantido, Alan garantido, Dela Cruz ou o Alacian. Porque se o Alacian entrar lá na frente, o Dela Cruz vai jogar aberto. Aí vem o Arrasca, né? O Arrasca pode jogar no meio, ele pode fazer o meio de campo com o Jorginho, o Alan e o Arrascaeta, e o ataque com Plata, o Alacian e o Luiz Araújo, enfim. Tem muitas alternativas aí, vamos aguardar para ver qual o time que o Felipe Luiz vai colocar em campo. Uma coisa é certa, ele vai escolher os melhores. Os melhores que na opinião dele, ele terá condições de colocar em campo que vai realmente fazer aquela marcação em cima, pressão, né? Vou repetir, o Fluminense vai jogar sem o Arias, que já foi negociado, enfim, vai ser um Fla-Flu sensacional e você, torcedor rubro-negro, tem que comparecer, tem que invadir o Maracanã, prestigiar o clube do seu coração. Saindo do Flamengo, vamos falar agora do Vasco da Gama, o gigante da colina, o Vasco, que tem um compromisso muito importante, né? O Vasco é o 15º colocado no Campeonato Brasileiro, com apenas 13 pontos, né? Perdeu o Botafogo, tomou a goleada do Del Valle pela Sul-Americana, foi um tumulto danado
em São Januário, mas eu não vou me alongar muito não, sabe por quê? Porque quem sabe tudo de Vasco é o Marcos Salles. Nem o sol cobre melhor o Vasco do que o Marcos Salles. Vem de lá, Marcos Salles, falando agora do Vasco da Gama. Napoleão Nascimento, estamos de volta dessa vez para poder falar do Vasco da Gama. Olha, e o clima está quente lá em São Januário e também no CT Moacir Barbosa, já que a torcida, né, foi ao treino e questionou ali, né, pressionou o elenco vascaíno, a diretoria, a comissão técnica, e estavam debatendo, inclusive, né, o jogador mais contestado, que é o João Vitor, ali do setor defensivo, acabou tentando debater, piorou a situação, deixou o clima mais quente ainda, e né, o pessoal conseguiu apaziguar a situação. E o Vasco, que está num momento muito difícil, após a goleada contra o Independente Del Valle, 4-0, né, realmente uma humilhação, um vexame, né, pela Sul-Americana, e agora volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, onde na tabela de classificação está a 1 ponto acima da zona de rebaixamento, e dependendo do resultado contra a equipe do Grêmio, pode entrar na zona de rebaixamento nesse final de semana, no sábado, 17h30, quando enfrenta o Grêmio em São Januário. O técnico Fernando Diniz conversou com os torcedores, pediu para que apoiasse o que o Vasco, né, precisa, e a torcida vem apoiando, só que o time não está correspondendo, e o Diniz pode até fazer algumas mudanças no time para esse jogo contra o Grêmio. Uma dúvida, o Coutinho, com o problema na panturrilha, ainda não se recuperou totalmente, né? Estão tentando aí fazer um trabalho para que ele possa estar em campo no sábado, mas ainda não é certeza que ele esteja disponível para ser usado nesse jogo. Então o técnico Fernando Diniz pode inclusive fazer algumas mudanças, e a possível escalação do Vasco é a seguinte: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral esquerda. Aí fica a dúvida se o João Vitor vai ser o titular ou o Maurício Lemos, com o Lucas Freitas ali pelo lado esquerdo, e na lateral esquerda a dúvida entre o Piton ou ainda o Vitor Luiz, e tem também a possibilidade do Leandrinho jogar ali na lateral esquerda. O meio campo, de repente, com o Hugo Moura, ou o Hugo Moura também pode perder a vaga ali pro Thiago Mendes, que chegou, né, foi apresentado na tarde de quinta-feira, pode ser titular também. Aí o meio campo fica com o Coutinho, o Tietê, e na frente Ryan, o Nuno Moreira e também o Verratti. A possível escalação do Vasco, Napoleão. Obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações. Tá aí, o Marcos Salles veio, esmiuçou, falou tudo no Vasco da Gama, ambiente quente, mas eu tenho certeza que nada melhor do que um dia após o outro, né? Se o Vasco fizer uma grande exibição amanhã contra o Grêmio, lá em São Januário, eu tenho certeza que as coisas vão mudar. Agora, uma coisa é certa, né? Eu vou aqui convocar os meus amigos que me acompanham há 38 anos, né? Os torcedores vascaínos, vão a São Januário, mas pelo amor de Deus, nada de violência. Tem que ter calma, tem que ter paciência. A violência não resolve nada. O Vasco, nós estamos só no início do campeonato, né? É a 15ª rodada, então muitas águas vão rolar por debaixo dessa ponte. Tem que ter paciência. O técnico Fernando Diniz está aí buscando a melhor formação, né? O time deu realmente uma caída, tudo bem, deu uma caída. Naquele jogo contra o São Paulo foi um jogo em que deixou a torcida entusiasmada, os 3-1 em cima lá do São Paulo, no Morumbi, todo mundo, o Vasco voltou, e na verdade teve aí um tempo para treinar e não conseguiu colocar em prática tudo que vem treinando, não sei porquê, mas é isso mesmo. Futebol é assim, tem altos e baixos, né? Então tem que ter paciência, porque com certeza a vitória amanhã, meu amigo, muda tudo. O Vasco vai sair, o Vasco é o 15º colocado, se vencer, ó, tá tudo ali, coladinho ali, se vencer vai lá pra cima. Então temos que ter paciência. Agora, uma coisa é certa, né? O time do Vasco hoje não é mais aquele time que o torcedor sabia na ponta da língua. Então realmente fica difícil, né? Ué, você vai ver agora na escalação que nós vamos colocar ali, ou não? Ninguém sabe ainda qual é o time que vai ser colocado em campo. O Léo Jardim garantido, o Paulo Henrique garantido, o Lucas Freitas garantido, o João Vitor pode perder a posição para o Maurício Lemos, o Piton pode perder a posição para o Leandrinho, né? Até porque ele saiu sentindo também no jogo lá do Equador, e o Hugo Moura pode perder a posição para o Thiago Mendes, a nova contratação do Vasco, né? Uma contratação maravilhosa, jogador de qualidade, pode fazer sua estreia. Meio de campo, o Tietê confirmado, o Coutinho é dúvida, mas quer jogar, né? E o jogador, quando quer jogar, ele entra em campo. E na frente, todo mundo sabe, Ryan, Verratti e Bruno Moura. Esse é o provável time do Vasco.
Eu acho que o torcedor tem que ter um pouco de paciência e saber que as coisas acontecem na hora certa. Vamos aguardar, vamos aguardar, vamos aguardar. Sendo do mais, vamos falar do Fluminense, rapidinho. A direção está falando que nós estamos com um minutinho só, vamos rápido falar do Fluminense. Eu estou aqui empolgado, né? O Fluminense que teve a despedida ontem no Maracanã do John Arias, né? Foi contratado pelo time lá da Inglaterra. Infelizmente, eu tenho aqui todos os dados, mas eu vou passar essas notícias todo no programa de segunda-feira, porque eu tenho que falar do Fla-Flu. O Renato Gaúcho ficou chateado na coletiva, com algumas perguntas, inclusive sobre a posição do jogador lá, do atacante, do Fluminense. Ele não gostou muito, mas olha, isso é passado. O Fluminense perdeu de 2-0 para o Cruzeiro. Todo mundo esperava uma grande exibição do Fluminense. Pelo tempo, entregou o jogo, né? O Fabrício Bruno fez 1-0, o escanteio cobrado, gol de cabeça. Depois o Matheus Pereira deixou o Caio, artilheiro do campeonato, o Caio Jorge na cara do gol, 2-0. O segundo tempo só deu o Fluminense. Amassou. 21 chutes a gols, o Cruzeiro só chutou 2 vezes e o Fluminense, infelizmente, a bola não queria entrar, né? Tem dia que a bola não quer entrar. Rapidamente vou botar o time provável do Fla-Flu aí, bota na telinha ali, ó. O time provável para o Fla-Flu: Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Bernal, Martinelli, Hércules e Serna, Cano e Soteldo, né? Cano e Soteldo. De repente pode pintar aí também o Canóbio ou o Queno. Esse é o time provável. Esse é o time provável do Fluminense. Olha, estamos colocando o ponto final do Momento do Esporte. Eu mais uma vez quero agradecer de todo o coração para você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. É o canal secundário do Momento do Esporte. Está ali, ó. É o canal secundário. Momento do Esporte. Tracinho Napa TV, é o canal secundário da Napa TV. Muito obrigado pela audiência, Deus abençoe vocês nesse final de semana e que tenhamos muita paz nos estádios e que a rodada, a 15ª rodada, seja bem satisfatória para os clubes do Rio de Janeiro. Até segunda, se Deus quiser. Tchau!